1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Vamos fazer essa leitura, que diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, por misericórdia, ó Deus, eu peço que o Senhor fale ao teu povo. Eu peço que a tua palavra, ó Deus, vá ao lugar onde minhas mãos não podem ir. Que o Senhor edifique a vida da igreja e edifique a minha vida também, por meio da tua palavra. O meu intuito, ó Deus, é que os meus irmãos ouçam essa palavra e sejam edificados e sarados, exortados por ti, Senhor. Cuide da igreja por meio da sua palavra. Em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, semana passada eu preguei sobre juízo final e eu quero relembrar vocês algumas coisas. Eu falei para vocês do vídeo que eu vi das pessoas que receberam a sentença lá nos Estados Unidos, né, pelos crimes que elas cometeram. E eu falei para vocês das reações dessas pessoas. Quando o juiz batia o martelo, então condenava essas pessoas a 10 anos, a 15 anos de prisão, a reação daquelas pessoas era uma reação de desolação, uma reação de grande angústia. Parecia que era o fim do mundo para aquelas pessoas. E a pior reação era daqueles que pegavam a prisão perpétua. Eu analisando aquilo ali e eu vendo, parece que é um dia que nunca vai chegar para ninguém, ou parece que ninguém vai cometer nenhum crime até que o ser humano vai e comete. Que o ser humano é mau, o ser humano pode acabar cometendo crimes, sim. Então eu vi aquelas pessoas que mataram com crueldade, chorando na frente do juiz, outros desmaiando por causa da prisão perpétua, ou seja, sem fim, vai morrer na prisão. Então, quando a gente falou do juízo final, eu lembrei vocês que vai haver o juízo em que a gente vai estar, sim, diante de Deus, e que por mais que o juízo que essas pessoas receberam ali fosse algo terrível, ainda há esperança para eles até hoje, porque eles foram condenados por homens. Mas eu lembrei vocês que no dia do juízo final não há mais chance. Eu lembrei vocês que tanto os santos quanto os ímpios vão permanecer no dia do juízo. Vão estar lá, os ímpios para o terror, os santos para a alegria eterna, para o galardão. Então atentem para a realidade do juízo. Eu demonstrei também que os juízos fazem parte de toda a sociedade humana. Os homens sabem, está no coração deles, que eles precisam julgar, que os homens estão debaixo de julgamento, tanto é que toda a sociedade humana, em todos os tempos, houve juízo. Homens foram condenados por homens. Parece que são pequenas evidências do grande juízo final que vai haver. Não duvidem da malignidade de vocês. Não duvidem da inclinação do coração de vocês para o mal. E é óbvio, é só olhar para a humanidade, é só olhar para os homens, para saber que eles caíram, que eles são malignos. Eu lembro do testemunho de um jovem missionário que viu a diferença do evangelho, do cristianismo, para todas as outras religiões. Ele disse: eu vejo muita igualdade no cristianismo para as outras religiões, mas existe uma coisa que eu encontro no cristianismo que eu não vejo em nenhuma outra religião. É porque no cristianismo existe um Salvador. Nas outras não tem um Salvador. Ou seja, se tem um Salvador, é porque a nossa fé, o cristianismo, prega e ensina que os homens caíram e estão perdidos e precisam de salvação. Então o cristianismo ensina, o evangelho ensina que Cristo veio salvar a sua igreja. Ele é o nosso Salvador. Então no dia do juízo, eu cheguei a dar o exemplo para vocês, né, de um teólogo que disse que imagine no dia do juízo até mesmo aquela pessoa que você acha que é uma pessoa boa, naquele grande dia, Deus tirando a graça comum dele. Tirando, porque toda a bondade que a gente pratica vem de Deus.
Até os ímpios, quando têm atos de bondade, aquilo ali vem de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança, tudo isso vem de Deus. Agora imagine naquele grande dia, o Senhor tirando a graça comum dele e deixando o homem somente com aquilo que ele tem, que é nada. Eu dei um exemplo para vocês de um sepulcro caiado, com uma ossada dentro. É isso, é o homem sem a graça de Deus naquele dia. Então a igreja vai estar junto, batendo aquele martelo, dizendo: o julgamento é justo. Então saiba, relembrem, a vida de vocês não se resume a isso aqui. Todos nós estaremos diante de Deus. Pedro acreditava nisso, ele andou com Cristo, ele comeu com Cristo, ele conviveu com Cristo, ele viu Cristo sendo crucificado, ele viu também Cristo ressurreto, ele viu Cristo subindo aos céus, ele foi testemunha de todas essas coisas. Então ele, como testemunha de tudo isso, aprendeu direto da fonte, que foi Jesus Cristo. Ele escreve aqui no verso 7 isso: o fim de todas as coisas está próximo. Pedro acreditava que iria vir o fim. Ele defendia isso, ele pregava isso, porque Jesus ensinou a ele. Mas falar do fim já é algo tremendo. Falar do fim já é algo terrível. Agora imagine, falar do fim e dizer que o fim está próximo. Imagine isso. Se a morte já nos causa medo, agora imagine já estar diante do trono de Deus. Se você não tem Cristo, e do mesmo jeito que eu dei o exemplo de Deus tirando a graça comum do homem no dia do julgamento, aqueles que estão em Cristo estão salvos por quê? Porque Cristo não pode ser tirado da vida do homem, nem no dia do juízo. Naquele grande dia, quando você for julgado, Cristo vai estar em vocês. E vocês serão chamados para a vida eterna por causa dele. Por causa de Cristo, da justiça de Cristo está em vocês. Eu quero apresentar aqui outros textos bíblicos, e vou pedir ajuda da técnica ali, no telão, para vocês verem aqui que não é só Pedro que defendia esse fim. Eu quero que vocês leiam também aqui o texto de Mateus 24, no verso 35, vamos ler juntos. Mateus 24, no verso 35. Aqueles que são rápidos no gatilho podem manejar a Bíblia aí. Aqueles que não acharem, está aqui a passagem. Diz assim, Mateus 24, 35 em diante: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Cristo já defendendo e pregando isso: os céus e a terra passarão, junto com todos os seus bens. Vocês sabiam disso? Que todos os seus bens, tudo que você conquistou vai passar. Toda a sua riqueza, todo o seu trabalho acabou. Tudo vai passar, inclusive a sua força, inclusive a sua vida. As grandes obras vão passar, que dirá você que é pó, que dirá eu que sou pó. Verso 36, Jesus continua: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse
A hora em que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Jesus deu exemplo no dia de Noé. Noé, pregador da justiça, como diz a palavra. Ele pregava e ninguém dava ouvidos a Noé. Ninguém. Até que chegou o dia. As pessoas faziam festas, casavam-se, bebiam, comiam, mas não atentavam para a palavra do Senhor, não atentavam para a pregação de Noé, estavam secos, não ligavam para as palavras daquele homem, até que chegou o dilúvio, o grande julgamento na terra dos homens. Assim também será na vinda de Cristo. Os pregadores estão pregando todos os domingos, toda semana. As pessoas falam, tem muitos falsos profetas. A gente vê aí uma mulher que se dizia mulher de Deus, que provavelmente assassinou o marido. É tudo sem vergonha. Não, existem homens de Deus sérios, pregando o evangelho domingo após domingo. Homens de Deus. E pessoas não estão dando crédito para a pregação. Até que um grande dia vai chegar. E Pedro defendia isso. O último dia. O grande dia vai chegar. E a gente não prega isso à toa, não. Pedro não pregava isso à toa, não. Ele viu aquele que disse que vai voltar, ressuscitar dos mortos. Quem ressuscita dos mortos, irmão, pode falar o que quiser que eu acredito. Já ressuscitou, já fez o impossível. Entende? Pedro defende a vinda de Cristo porque ele viu Cristo vindo do sepulcro, ressurreto. Aí está a prova de que ele vai voltar. Quem ressuscita dos mortos é fiel para cumprir a palavra que disse: eu voltarei. Ele vai voltar. Eu quero aqui trazer um testemunho de um anjo que veio trazer revelações a João. Então foi escrito o livro do Apocalipse, que é um livro tão temido por muitos cristãos. Eu quero ler também com vocês essa passagem de Apocalipse, que é no capítulo 22, o testemunho de um anjo, o que o anjo fala sobre esse dia, sobre o último dia, o dia do julgamento. Apocalipse 22, 6. Um anjo conversando com João. O verso 6 diz assim, pode olhar aqui para frente. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo, que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Leia comigo o verso 20 agora. Verso 20. O anjo continua atestando que as palavras são verdadeiras. Aquele que dá testemunho destas coisas diz. Agora é como se Jesus estivesse dizendo: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém. O anjo testificou para João: essas palavras são dignas de confiança e são palavras verdadeiras. Em breve ele virá. Não viva sem pensar na volta de Cristo. Não faça isso. Não fique 1 mês, 2 meses, 3 meses sem lembrar da promessa da vinda dele.
A gente vive um tempo em que as pessoas ficam esperando a promessa do casamento se cumprir, a promessa da cura se cumprir, achando que Deus prometeu isso. A promessa de um bom emprego, a promessa de sonhos e tudo mais, mas se esquece da maior promessa que tem. A igreja, ela precisa caminhar com a principal promessa, que é a vinda de Cristo. A gente não pode esquecer disso. Ele vai vir numa hora em que ninguém espera. E vai ser bum! Chegou o grande dia. Vocês já repararam na reação? O que eu vou falar é triste, é algo triste. Mas é algo que todos nós aqui já vivemos. Quem não viveu vai viver certamente. Vocês já passaram pela experiência de perder alguém que ama do nada? Não era nem alguém que estava doente e você já esperava a morte. É do nada. Está saudável, daqui a pouco cai e morre. Então você recebe a notícia, sua mãe, seu pai, seu irmão, não sei, quem você ama, faleceu agora. Vocês já passaram por essa experiência? Eu já passei. Eu sei que vocês já passaram. Vocês já repararam na angústia que a gente sente por causa desses momentos que a gente não espera e parece que assaltam a gente? Assaltam o nosso coração, faz a alma estremecer? Vocês já passaram? Lembra como é? Agora pega esse sentimento de surpresa, de angústia, de dor que vem de maneira repentina e desespero que vem até mesmo depois de uma grande alegria. Você conquista algo, você tem conquistado coisas na vida até que, bum, alguém morre, que você ama. E você esquece de tudo que tem conquistado e só pensa naquilo. Naquela tristeza, naquela angústia. O dia da volta de Cristo vai ser assim, quando você não espera. Quando você abriu os olhos, os céus se rasgaram e Ele chegou. Para muitos será aquele motivo de angústia. Acabou para mim, já era. E agora? Ele veio e veio para julgar. Aqueles que amam a vinda dele e esperam vão glorificá-lo, porque é o momento mais esperado. O sonho da igreja não é permanecer no mundo caído, não pode ser. O sonho da igreja é ser salva desse mundo, é ser tirada daqui. Mas aqueles que abandonam o Senhor, os ímpios, vão estremecer naquele dia. Haverá prantos, choros, grande angústia. E o anjo aqui diz para João: anota, João, porque essas palavras são dignas de confiança e são verdadeiras. Anota, escreve. Não perca esse dia de vista, espere por Ele, porque Ele vai voltar. Ele prometeu, Ele vai voltar. Ele disse, Ele vai cumprir. Pega toda a Bíblia, desde o Gênesis, quando houve a promessa que da semente da mulher, a mulher geraria essa semente santa. Quantos anos se passaram até ele vir? Vocês lembram? Muitos anos, muitos. Até a promessa, da promessa, até o nascimento de Cristo, até o nascimento virginal de Cristo, muitos anos se passaram. Até que a promessa se cumpriu, ele veio. E eu lembro daquela cena bonita dele com a mulher samaritana conversando. Até que ela diz para ele: eu creio que um dia o Messias prometido virá. Olha, ela dizendo, ele virá. Ela acreditava na promessa, até que ele olhou para ela e disse assim: mulher, sou eu. Cheguei há tempos. Há mais ou menos 30 anos eu já cheguei. É inacreditável, ela está frente a frente com a promessa. E vai ser assim com a igreja também. A gente vai estar face a face com a promessa. Viva esperando Cristo voltar. Não perca isso. O fim está próximo. Mas na época de Pedro existiam hereges, como existem hoje. Existem hereges hoje também. E qual era a heresia da época de Pedro? Uma das heresias era esta aqui. As pessoas zombavam daqueles que tinham a fé em Cristo, dizendo:
Mas ele disse que ia voltar e até agora nada. Tudo continua igual e ele não voltou. E aqui eu quero apresentar para vocês um texto de 2 Pedro, no capítulo 3. É só ir para frente. A gente está em 1 Pedro, é só ir para frente. Mostrando aqui que Pedro, ele encoraja a igreja. E, na verdade, já está defendendo a fé. Uma apologética, né? Para quem não sabe, a apologética vem de apologia, né? Fazer apologia ao crime, apologia à droga. É uma defesa. Entende? Então Pedro aqui vai fazer apologia à vinda de Cristo, à fé. Ele vai defender a fé. 2 Pedro, no capítulo 3, verso 1. Irmãos, não tenha preguiça de ler a Bíblia, porque isso é importante. O texto vai ficando na mente de vocês, anotem, sublinhem. Não deixe passar esses textos. Olha o que ele escreveu, 2 Pedro capítulo 3, ele diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar, olha isso, em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador. Qual é o intuito de Pedro aqui? Despertar a mente dos cristãos. Ele quer fazer os cristãos lembrarem, porque a edificação também vem pela lembrança. Lembrar as coisas velhas que vocês aprenderam no início da fé. Lembrar a alegria que foi vir a Cristo e confiar na promessa dele. Lembrar as palavras dos santos profetas. É uma forma devota e carinhosa que Pedro chama eles. Santos profetas, porque foram inspirados. Ele também fala dos apóstolos aqui. Olha o verso 3 agora. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, a contagem regressiva, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Olha os hereges. E isso entra, olha para mim, irmãos, isso entra no coração. Isso traz dúvida. Isso vem para apagar a fé. São dardos inflamados do maligno. Cadê a vinda? É o deboche. Ele chama de escarnecedores. Cadê? Está tudo igual desde o início da criação. Cadê? É por isso que Pedro escreve dizendo: eu vou despertar vocês. Olha o verso 5. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. Verso 6. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. A gente tenta esconder essas passagens hoje em dia, né? Pedro não esconde. Está reservada não para a água, mas para o fogo e para a destruição dos ímpios. Olha o verso 8. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Repararam a apologética de Pedro, a defesa de Pedro? O Senhor disse que é em breve, mas os homens estão escarnecendo. Cadê ele? E Pedro está lembrando: não se esqueçam, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. O Senhor não tarda, Ele vai vir. E o interessante aqui é que Pedro diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Repara, alguns julgando a promessa de Deus, julgando a Deus aqui. Esse é o papel dos hereges, esse é o papel dos escarnecedores. Eles julgam as mensagens, eles julgam as promessas.
não acredito que vai ter esse juízo final, não. Que juízo? Não acredito na volta de Cristo, não. Até hoje ele não voltou nada. Será mesmo que ele vai voltar? Estão julgando a promessa. Isso fica na mente. É por isso que os homens de Deus precisam se levantar. A palavra de Deus diz o seguinte em Coríntios: importa que haja heresia, para que os sinceros se levantem. Ou seja, quanto mais ataque vem à fé, quanto mais ataque vem contra Deus, contra o Evangelho, mais homens capacitados e conhecedores se levantam para defender a palavra, para que a nossa mente, a mente dos pequeninos, continue firme. É por isso que Pedro escreve isso aqui. Pedro está blindado, irmãos. Ele está blindado, a mente de Pedro é uma mente blindada. Essa zombaria não atinge a fé de Pedro, não atinge o coração de Pedro. Lembra que ele já tinha sido atingido pelo diabo quando negou Cristo? Mas ele viu tudo. Ele viu a grande esperança, a ressurreição de Cristo, como eu disse. Ele está blindado e convicto. Então, qual é o papel de Pedro? Qual é o papel? Ensinar a igreja, encorajar a igreja. Lembre-se de uma coisa: quando você crê no Senhor Jesus Cristo, ou quando alguém crê no Senhor Jesus Cristo, essa pessoa não pode ser entregue ao nada, entende? Já creu no Senhor Jesus Cristo, agora faz, segue em frente, entra em qualquer igreja, vai para qualquer lugar. Ela precisa estar recebendo o alimento e a pregação da palavra do Senhor. É por isso que Pedro escreve a carta. Talvez alguns na igreja não queriam ouvir a carta de Pedro sendo lida. Talvez não. Mas para quem ouviu, serviu de edificação. É um encorajamento do apóstolo. No verso 10 ele repete: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada. É isso que ele defende. Então, irmãos, não se esqueçam disso. Fiquem firmes nisso. Lembre-se, aquilo que eu falei antes. Se a notícia de que haverá um fim já é algo terrível, imagine a notícia de que o fim está próximo. O tempo está estreitando. Está chegando aquele dia. Não se afaste, não se desvie, permaneça no caminho do Senhor. Se você entrou aqui hoje pensando em abandonar tudo, se você entrou aqui com a esperança já sendo perdida, que Deus faça você sair daqui mais convicto, mais forte, mais firme, crendo que o que Jesus diz, Ele cumpre. Ele é digno, Ele é fiel para cumprir aquilo que promete. Então saia daqui mais forte, mais alimentado. Voltando lá para 1 Pedro, no capítulo 4, ele diz assim na parte B, depois de dizer o fim de todas as coisas está próximo, ele diz assim: portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Presta atenção aqui. Pelo fato do fim estar próximo, o que vocês têm que ser? O que ele diz? Criteriosos e alertas. Estejam assim. Criterioso aqui é sábio. Já que o último dia está chegando, seja sábio. E quando ele diz esteja alertas, ele está dizendo assim: sejam sóbrios. Então olha a ideia de Pedro aqui: sejam sábios e sóbrios. A sabedoria aqui está inclinada ao temor do Senhor. Andem no temor do Senhor. E ser sóbrio aqui é estar lúcido. Entende? É estar alerta, é não perder a razão, é estar lúcido. Vocês já repararam que algumas pessoas, quando se trata de períodos em que parece que o fim já está chegando, ainda mais nesse período que a gente viveu, né, que a gente está vivendo de vírus, de coronavírus e tudo mais, o que teve de crente que não estava sóbrio, ou será que foi só eu que recebeu mensagem no WhatsApp quase toda semana? Quando as pessoas sentem que o fim está chegando, quando chegou essa pandemia, esse vírus, muitas pessoas, o WhatsApp não parava.
Eu lembro que no mês de maio foi um dos piores meses para isso, um negócio de mensagem áudio. Um monte de crente tendo visão, revelação, perdendo a sensatez. Aí eu lembro de receber mensagens de alguns irmãos e irmãs que diziam assim, me mandaram o áudio e dizendo assim, isso é verdade, pastor? Sabe o que estava dizendo no áudio? É que em maio, demônios seriam soltos pela terra, e principalmente em Nova Iguaçu, para as pessoas colocarem óleo na porta, porque eles seriam soltos. E outra, pasmem, sabe o que estava no áudio? E será no dia 8 de maio. Que dia é esse? O meu aniversário. Eu falei para a irmã, logo no meu aniversário, eles serão soltos, né? No meu aniversário. Mas o que eu vi, irmãos, é uma quantidade de crente perdendo a sobriedade, a sabedoria, diante da luta, diante da adversidade, entende? Tudo que é falado é acreditado. Pessoas vendo o rosto de Jesus na nuvem. Eu fiquei em dúvida, peraí, ele voltou, eu não vi? O que significa esse rosto? E todo mundo compartilhando tudo que chega. É o contrário do que a Bíblia está dizendo. As pessoas, quando acham que o fim está chegando, os crentes começam a se comportar como loucos. Mas o que Pedro está defendendo é o contrário. Já que o último dia está chegando, sejam sóbrios, criteriosos, alertas. É o contrário. É o contrário disso tudo. O fato do fim estar próximo não tem de fazer você agir como louco, nem apavorado, nem nada. A gente não precisa se apavorar. A gente espera por ele ou não. O reverendo Augusto Nicodemos Lopes, que é um reverendo da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele disse que uma vez chegaram para Martinho Lutero e disse assim, se você soubesse que amanhã fosse o dia do juízo final, o dia de Cristo, o que você faria hoje? Sabe o que Lutero respondeu? O que eu faria hoje, se amanhã fosse o fim? Eu ia me assentar, como sempre faço, e escrever os meus livros, como sempre faço. Sóbrio. Porque a minha vida já é para ele. O que eu vou fazer? Quem tem que se assustar são os ímpios. O que eu vou fazer se eu souber que ele vem hoje meia-noite? É claro, a gente vai orar mais um pouco, né? Isso é óbvio. Mas quando ele escrevia, ele orava. Ele estava dizendo, eu continuarei com a minha comunhão com Deus de sempre. Sóbrio, sem loucura. Os estudiosos defendem que teve um período em que a igreja achou que Jesus estava tão próximo que se vestia de branco, abandonava o trabalho, o emprego e ficava esperando ele. Tiveram que ser exortados. Voltem ao trabalho, quem não trabalhar não coma. A gente teve aí, alguns anos atrás, quase 200 anos atrás, 150 anos atrás, pessoas marcando a data do dia da volta de Cristo, perdendo a sobriedade. Mas é justamente o contrário. Pedro está dizendo, sejam criteriosos. Irmãos, eu contei algumas coisas bizarras aqui, todo mundo riu, porque é bizarro. Mas eu quero dizer uma coisa. O crente ou o ímpio que vive como se Cristo nunca fosse voltar é tão louco quanto esses. Entende? Não adianta rir de quem se apavora e fica mandando áudio de profeta. Se você vive como se ele não fosse voltar, você está agindo como um louco. É muita ousadia achar que a sua alma não vai passar pelas mãos do Criador. É muita ousadia achar que você não vai encará-lo um dia. Você acha que veio de onde as suas emoções? Olha para mim, olha para mim. Você acha que veio de onde as suas emoções? A sua inteligência, a sua sabedoria, veio de onde? Do nada? Da onde que veio a força do seu braço? Que você nem deve confiar nela. Da onde que veio o ar que você respira? As alegrias, as tristezas que você sente, o coração, veio da onde? Você acha que é do nada? Saiba que você é a imagem e semelhança do Criador e você vai vê-lo novamente. Bem, nunca viram, né?
Adão viu. Viu entre aspas, né? Você vai encará-lo. É o tribunal de Cristo, como diz a Bíblia. Vou continuar, meus irmãos, para não pregar até 1 hora. Então Pedro encerra essa parte. Ele fala sobre o fim estar próximo. Ele fala para a gente ser criterioso, para a gente ser sábio. E é uma outra coisa que não pode faltar. O que mais ele diz? Dediquem-se à oração. Dediquem-se à oração. O fim está próximo. O que você precisa saber? Ore. Dedique-se mais à oração. Ore mais. Vocês lembram da passagem em que diz que Jesus estava no Getsemane? Ele sentia agonias profundas, porque o dia da morte dele estava chegando. Ele sofreu ali coisas terríveis na alma, no Getsemane. A Bíblia diz assim: quanto mais ele se angustiava, mais intensamente ele orava. Repara numa coisa em Pedro aqui. Ele está dizendo que Jesus vai voltar, que o último dia vai chegar. E repara que ele não diz assim: trabalhem dobrado, trabalhem em triplo, triplicado, porque ele vai voltar. Isso é importante, mas ele não diz isso. O que ele fala como coisa primeira aqui? Dediquem-se à oração. Tem uma passagem aqui em 2 Pedro, no capítulo 3 também, que é no verso 17, porque ali Pedro resume a oração e as outras coisas que vão vir nos outros versículos que eu vou falar nas outras pregações. Aqui Pedro, ele estende um pouquinho e fala de outras coisas, ele continua falando do fim aqui, na segunda epístola, no capítulo 3, ele continua falando do fim. E olha o que ele diz no verso 17. Isso é importante. Em breve a gente já vai terminar. Verso 17, Pedro dizendo: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Olha para mim, lá na primeira epístola ele está dizendo: dediquem-se à oração, sejam sóbrios e sábios. Aqui ele abre um pouquinho mais para a gente entender, abre um pouquinho mais o resumo. Ele diz: guardem-se, já que vocês sabem do dia do juízo, já que vocês sabem dessas coisas, guardem-se, não percam a firmeza, não caiam. Uma outra coisa que ele diz no verso 18: cresçam. São duas ordens aqui do apóstolo, duas coisas importantes: guardem-se e cresçam. Cresçam como? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória agora e para sempre. Amém. Guardem-se e cresçam. Cresçam no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Isso é importante. Não fique estagnado. Dediquem-se à oração. Guardem-se, cresçam. Não ache que você já sabe tudo sobre Ele. Pedro chegou a dizer na primeira epístola: vocês provaram que o Senhor é bom. Cresçam nisso. Cada sermão que você escuta, que você presta atenção, que você guarda, é um pouco de crescimento, é um alimento para te fortificar. Cada leitura da Bíblia, meditação é um crescimento. Oração, se dedicar em provar mais do Senhor. Cresçam no conhecimento dEle, porque isso livra a alma de vocês. Isso traz mais solidez na caminhada. Então tem alertas sim. O homem de Deus disse o seguinte: existem ameaças no Evangelho. Existem ameaças. Cuidado. Cuidado. O amor está esfriando, como a palavra de Deus disse: o amor de muitos se esfriará. Cuidado. Está se esfriando, cuidado. Pedro, com o maior amor e carinho. Por que eu sei que ele está falando com amor e carinho? Porque ele diz: amados, no verso 17. Guardem-se.
Guardem-se. E no 18, cresçam no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Um homem de Deus chamado Jonathan Edwards, os biógrafos dele, quando falam sobre a vida dele, diz que ele fez resoluções sobre a vida de oração. Ele fez resoluções, como se fossem pactos com Deus, de orar todos os dias. Todos os dias orar. E ao mesmo tempo ele fala sobre a fraqueza dele, a luta em permanecer lá, todos os dias. E às vezes ele fazia o planejamento da vida dele de oração, e daqui a pouco ele diz que vinha coisas na mente dele, calma, não faz agora não, espera chegar em casa que você vai estar melhor e tudo mais, quando via não fazia. Entende? Então os biógrafos dizem que ele orava quando estava sozinho em casa, ele orava quando saía na rua, ele aproveitava o momento de solitude na rua andando, ou a cavalo, e começava a orar ao Senhor. Ele não abriu mão da vida de oração dele, ore todos os dias. Infelizmente, muitos cristãos acham que orar todos os dias é algo impossível. Não parece que é? Mas não é. Vai e dobra o joelho. Só vai. E no outro dia, vai e dobra o joelho. Só vai. Não marque o tempo. Não põe no cronômetro 10 minutos para ficar bem com Deus. Não. Ore o tempo que você quiser, mas ore. Como o Edward fazia, ele marcava e ele estava, ele orava, ele não deixava de fazer isso. Um teólogo alemão escreveu o seguinte, é um texto curtinho, eu quero ler para vocês. Isso aqui é muito importante para a gente. Ele diz assim: pela vida de oração fica comprovado se a igreja confia em sua própria força ou na do Senhor. A tua vida de oração comprova se você confia na sua força ou em Deus. Não adianta dizer eu confio em Deus se você não ora. A oração é o meio pelo qual você demonstra que a sua confiança não está em você, está em Deus. Senhor, eu vou sair, guarda a minha vida, cuida de mim, não me deixe cair em tentação. Sabe o que você está dizendo? Eu não consigo, Senhor, sem Ti. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Ore. Cristo vai voltar, ore todos os dias. Eu quero dar 2 dicas para vocês aqui, 2 dicas de oração. Eu já estou terminando. A primeira dica aqui é para quem quer enxergar mais as preciosidades de Cristo. Como eu oro? Como eu oro para conhecer mais a Cristo se Pedro mandou eu crescer? Isso me segura. Como eu faço? Então eu quero levar vocês ao Salmo 119. Faça essa oração aqui. Se você não encontra palavras, use essa aqui. Isso está aqui para você usar. Salmo 119, verso 36. Salmo 119, 36. Diz assim, são dicas de oração. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. E 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Isso é uma oração. Quer orar para o seu coração estar mais em Cristo, para você crer mais em Cristo? Mas como eu faço? Qual palavra eu uso? A do Salmo. Dobra o joelho e lembra, inclina o meu coração, Senhor. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Desvia e faze-me viver nos caminhos que traçaste. Essa é a primeira dica de oração. A segunda dica de oração continua no mesmo Salmo. Só que está lá no 173. O Salmo é grande. Verso 173. Essa dica aqui é para o crente que se sente afastado, sente que está se afastando.
que está se perdendo, qual a oração faço nesse momento? O que orar nesse momento? Esse salmo vai dizer, 119, no verso 173, que diz assim: com tua mão vem ajudar-me, pois escolhi os teus preceitos, anseio pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. Para quem uma vez já provou de Deus e sabe que Deus é bom, que sentiu prazer na presença de Deus, lembra isso? Porque talvez hoje você esteja dizendo, mas eu não estou sentindo mais prazer. Lembra o prazer que você sentiu no passado? Lembra como é bom aquilo? Então ele diz aqui, anseio pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. 175, permite-me viver para que eu te louve, e que as tuas ordenanças me sustentem. Andei vagando como ovelha perdida, venha em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. A oração para quem está se afastando. Andei vagando como ovelha perdida, vem em busca do teu servo. E ele vem. Ele vem buscar a ovelha perdida, ele sempre vem. Eu sei que eu estou falando do dia da volta dele aqui na pregação, do dia do fim, mas ele também está presente no seu dia a dia para te trazer de volta. Creia nisso. Eu quero encerrar essa pregação lendo o último texto, que está lá em Lucas, e aqui eu encerro. Lucas 21, 34. Lucas 21, 34. Se você marcou e depois quiser meditar nesses textos, vai ser muito bom para você. Lucas 21, 34. Jesus pregando e dizendo aos homens, ao verso 34, tenham cuidado. Eu vou repetir, tenham cuidado, para não sobrecarregar o coração de vocês. Vocês sabiam disso? Tomem cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. O que é sobrecarregar o coração? O que seria isso? Como eu sobrecarrego o meu coração? E por que eu tenho que ter cuidado com isso? Ele explica. Sobrecarregar o coração com libertinagem, cuidado. Ele continua. Bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. O que Jesus está dizendo aqui? Cuidado. Porque a libertinagem pode fazer com que aquele dia venha, te pegue de surpresa. Como se você fosse um daqueles da época de Noé. É isso que ele está dizendo. Quando o coração é sobrecarregado com as ansiedades da vida, com a libertinagem, com as bebedeiras, com as coisas mundanas, o que acontece? Cuidado. Porque você pode estar agindo igualzinho os ímpios na época de Noé e ser pego de surpresa pelo dilúvio. É isso que ele está dizendo. É isso que é sobrecarregar o coração. Ele continua, verso 35. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer, e estar em pé diante do Filho do Homem. Isso aqui também vem pela oração. Ele está dizendo, orem, para que vocês estejam de pé diante do Filho do Homem naquele grande dia. Estar de pé aqui é como se fosse estar de forma exaltada por Deus ali, confiante no julgamento. Orem. Então, o contrário de sobrecarregar o coração é orando, buscando a Deus e não as coisas desse mundo. Isso vai te fazer ficar de pé naquele grande dia. Busque o Senhor, guardem-se, cresça, porque aquele grande dia está chegando. E assim como Noé, os pregadores da justiça estão pregando toda semana. Ele virá, o grande dia vai chegar. E eu quero ter a graça de poder estar contigo naquele dia, mas sorrindo e não chorando. Que Deus nos dê graça e nos abençoe. Que Deus renove a nossa vida de oração e a nossa piedade cristã, para a glória dEle. Vamos orar, curve sua cabeça.
Senhor Deus, perdoe os nossos pecados, Senhor. E traga sempre o arrependimento em nossos corações, ó Deus, se a gente tropeçar. Traga o arrependimento, Senhor Deus. E cuida das nossas almas. Nós estamos aqui fazendo o que Pedro disse e que Jesus disse. Estamos orando a Ti. Pai, por misericórdia, cuida de nós, Senhor. Tem piedade da nossa alma, ó Deus, que acaba se inclinando para as coisas dessa vida, Senhor. Então inclina o nosso coração a Ti, Pai. E busca as ovelhas perdidas, Senhor. Eu imploro a Ti, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Não nos deixe ser destruídos na tentação, Senhor. Não nos deixe perecer na tentação. Mas é a Tua palavra que diz que o Senhor dá escape, Senhor. Que a gente não é tentado além das nossas forças, Senhor. Nos dê escape, Senhor. Tenha paciência conosco, Senhor. E nos dê a graça, Senhor, de estar com Cristo um dia. Aquele dia virá, Senhor. Nós sabemos que o Senhor sabe o dia. Que a gente esteja nele, Senhor, contigo. Guarda essa igreja, Senhor. Nos guarde pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor Jesus está aqui conosco nesse culto. E a gente invoca a Ti em nome dEle, por meio dEle. E a gente pede, Senhor, nos sustente. Nos sustente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Vamos ficar de pé. Tempestade
cidade ou na